O iceberg da Igreja da Unificação. Salve pessoal, eu sou o Martim, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Um Cara com Fé. E aí depois de um longo tempo sem postar vídeo, estou voltando aqui pro canal. Claro, estou consumido pelo capitalismo, sem tempo, quanto mais trabalha, menos tempo livre sobra, e tem a questão da família, então realmente ficou difícil produzir conteúdo, mas eu sou uma pessoa que acredita muito em espiritualidade, acredita muito em propósito, acredito em Deus, e aí no final das contas, né, eu professo uma fé na Igreja da Unificação, e eu gosto muito de compartilhar sobre como eu encaro essa minha própria fé, e basicamente eu trouxe um vídeo hoje chamado Iceberg, que é um vídeo em que a gente pega vários fatos, e é tipo um iceberg, parte você vê que está visível, parte não está visível. A gente pega vários fatos e curiosidades, e lendas, e mitos, e tenta compilar tudo num vídeo. O que está mais superficial, o que as pessoas já ouviram falar, o que as pessoas talvez já escutaram, mas não tem muita clareza, o que existe e não é muito claro também, o que é mito e fato. Então o vídeo iceberg vai trazer vários fatos, não vou dizer fatos, mas vai trazer vários temas, do mais superficial ao mais profundo, e eu vou tentar comentar em cima, tá? Geralmente vídeos iceberg são um pouco longos, eu não sei quanto que vai durar esse vídeo aqui, mas fica à vontade, sinta-se convidado a estar nesse canal aqui, porque é um canal aqui que eu professo de forma pessoal aquilo que eu acredito. Então aqui de verdade, isso aqui é muito mais da minha pessoalidade, da minha opinião. Eu não falo em nome da Igreja da Unificação, não falo em nome da Igreja da Unificação, não sou um representante oficial, sou um cara que acredita, sou um cara que tem fé, como diz o nome do canal. Então, bora pro vídeo. Camada 1, visível, conhecimento geral. Esse nível aqui a gente tem conceitos básicos e fatos amplamente divulgados sobre a Igreja da Unificação na mídia, nos canais, etc. Eu vou ler cada tópico aqui que foi gerado pela essa pesquisa e aí eu vou comentar em cima de vocês o que eu sei, o que eu entendo sobre isso. Fundação e fundadores. Criada em 1954 por Son Myung-moon, que viveu de 1920 a 2012 na Coreia do Sul. Son Myung-moon é visto como um verdadeiro pai pelos membros da igreja e a sua esposa, Hak Ja-han, também é conhecida como verdadeira mãe. E aqui, cara, é basicamente isso mesmo. A igreja, ela oficialmente começou em 1954, quando ela foi registrada lá na Coreia do Sul. Ela foi registrada como Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Era o nome que tinha na época. Depois teve alguma alteração de nome no futuro, mas começou lá em 1954 na Coreia do Sul, tá? Acho que a fundação da Igreja da Unificação foi lá em Busan, que é o sul da Coreia do Sul. Depois moveram ali para central, para sede central, assim, em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. E sim, o reverendo Son Myung-moon e a esposa dele, a doutora Hak Ja-han, são conhecidos como os verdadeiros pais. Esse é o termo que os membros da Igreja da Unificação usam para se referir a eles. Acho que é uma forma que representa muito respeito e que também está conectada com o ponto de vista teológico que a igreja tem. Princípios básicos, o princípio divino. A doutrina central, a queda de Adão e Eva, foi baseada em um erro espiritual. Eva teve uma relação ilícita com uma força do mal. E o reverendo Moon seria um novo Messias, enviado para restaurar o plano divino. A igreja enfatiza família, casamento sagrado e paz mundial. De novo, assim, resumidamente, cara, é muito disso, tá? A doutrina da Igreja da Unificação, ela tem 3 partes principais ali, que eu vou dizer que é o princípio da criação, como o mundo foi criado, a queda do homem, aconteceu um erro, por isso a humanidade enfrentou muitos problemas e muitas adversidades, e a restauração. Depois que aconteceu o erro, o que foi feito para se restaurar o estado original, que era o princípio da criação. A doutrina da Igreja da Unificação é basicamente isso, tá? E a base dela é bíblica, então, assim, todas as referências, assim, são muito mais factíveis para um cristão, porque vem de um entendimento da Bíblia. E ao mesmo tempo, se você for de outra religião, talvez você vai entender também, na verdade, porque acho que muitas culturas falam muito sobre isso, né? Sobre a criação do universo, dos seres, e algo que deu errado. E é basicamente o que a Igreja da Unificação fala muito, é esse processo de restauração. A queda de Adão e Eva não foi... bom, acho que talvez esse fato vai ter mais pra frente aqui, mas sim, a Igreja da Unificação fala que Eva teve uma relação ilícita com uma força do mal. Não vou nem explicar mais profundamente isso, mas não isenta a culpa de Adão, tá? Acho que não é uma doutrina que foca muito na culpa da mulher, mas na verdade é culpa de ambos, né? Do homem e da mulher, originais que deram origem a tudo isso. E o reverendo Moon, ele é a segunda vinda de Cristo. Então o reverendo Moon, ele se coloca como uma pessoa que veio para completar a missão que Jesus iniciou, e Jesus levou até determinado ponto, mas devido à situação dos seres humanos,
não foi concluída essa missão, então deixou um pós que o reverendo Moon vem para assumir. Isso não desmerece o papel de Jesus. Jesus ele é fundamental na providência, mas aí coloca um papel importante também para o reverendo Moon e para sua esposa Hak Ja-han. É por isso que existe a Igreja da Unificação, por isso que ela está ali para defender um propósito. Cerimônia da bênção. Casamentos coletivos. Conhecida pelos grandes casamentos em massa entre milhares de casais, bênção do casamento, é apresentado como um símbolo de união transcultural e geracional, promovendo a família como escola do amor. Cara, isso é muito comum, tá? Acho que um símbolo da Igreja da Unificação são os casamentos em massa. Então você pesquisa a Igreja da Unificação, você vai ver tipo, a galera se casando em massa. E eu, como cresci na Igreja da Unificação, eu sempre achei isso normal, tá? Tipo assim, pô, se casar com um monte de pessoas. Mas eu entendo hoje que pra sociedade não é. Eu tenho colegas que, tipo assim, putz, os caras gastam uma grana preparando um casamento. Tipo, é um sonho de vida, de realização. E eu, cara, pra mim, a minha bênção, né? O meu casamento, ele teve uma outra conotação. Não vou nem dizer se, tipo, é bom ou ruim. Independente disso. Mas foi diferente pra mim, sabe? Então, assim, na verdade, a Igreja da Unificação acredita muito na bênção, que faz parte daquele processo de restauração, de mudança do ser humano. Tipo, se algo deu errado, como a gente restaura? Esse restaurar passa pela questão da cerimônia de casamento, que é a bênção do sagrado matrimônio, tem um significado. E as bênçãos são realizadas coletivamente porque elas representam esse ideal de unificação, esse ideal de coletividade, esse ideal de que todas as pessoas estão progredindo no seu processo ali de voltar ao estado original. E os casamentos são coletivos. Acho que isso virou realmente uma marca da Igreja da Unificação. Missão de paz global. O movimento declara-se engajado em projetos sociais, com diálogo interreligioso, educação e caridade, com presença em dezenas de países, e busca unir pessoas de fé diferentes para promover a paz. É basicamente isso mesmo, tá? Acho que a Igreja da Unificação ele tem um lado, sim, religioso, teológico, mas tem um lado social muito forte, tá? Acho que desde os primórdios da Igreja da Unificação ela surgiu com um propósito social. Que dentro da Igreja da Unificação se fala muito, né, tipo, de testemunho, que é você viver a parte religiosa e compartilhar com as outras pessoas, mas se fala também muito de criar ambiente para testemunho. E como você cria ambiente para testemunho? Quando você impacta a sociedade. E como você pode impactar a sociedade? Com projetos que melhoram a própria sociedade, né? Então aqui dentro do Brasil, a gente tem muitas iniciativas de paz, de projetos ali que, desde ajudar pessoas carentes, projetos na área de educação do caráter. A gente tem projetos também que já envolveram jovens com relação à parte de empreendedorismo. Então, enfim, acho que a essência da Igreja da Unificação sempre se concentrou muito na parte social. Já teve inúmeros projetos apoiando países em desenvolvimento, seja na África, na Ásia, na América do Sul. Então, acho que sempre foi um cerne, porque o entendimento é que não basta salvar simplesmente as pessoas, mas, na verdade, acho que tem até uma frase do Reverendo Moon na autobiografia dele, que ele fala, tipo, primeiro você alimenta a pessoa, depois você vai lá e ensina. Como é que você vai querer ensinar alguma coisa para essa pessoa se essa pessoa não tem nenhum básico, se essa pessoa está passando fome? Então sempre foi um mote ali dentro da Igreja da Unificação a importância de se envolver em projetos sociais e de fazer com que eles impactem a sociedade. Todos impactaram? Não, né, cara? Obviamente, assim, tem muitas coisas que a gente fez que não chegaram até onde a gente queria. Mas esse cerne, esse propósito de você querer impactar as pessoas através de projetos sociais, essa visão de você, tipo, não, eu preciso mudar o mundo, cara, isso é muito comum na Igreja da Unificação, isso faz muito parte, independente de religião, de vértice, independente de vertente religiosa, tipo, a Igreja da Unificação sempre teve esse propósito de interreligiosidade, de intercultura. Cara, isso pra mim sempre foi normal, tá? Tipo assim, por que eu vou ter problema com um cara que é islâmico, que é cristão, que é um bandista, whatever, né? Tipo, todos nós somos da mesma origem, cara. Então isso realmente é uma coisa muito normal na Igreja da Unificação, você enxergar essa visão interreligiosa. Reconhecimento legal e cultural. Oficialmente, a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial tem status consultivo na ONU e reconhecimentos legais variáveis. Por exemplo, reconhecida em Portugal, nos Estados Unidos, mas também enfrentou restrições em países como França e Suíça e recebeu prêmios, envolvimento em indicações de Nobel da Paz e conferências internacionais. Cara, é isso, né? Acho que a Igreja da Unificação, ela começou... Na verdade, sim, a Igreja da Unificação nunca foi um nome oficial, foi um nome que as pessoas deram e a gente também meio que assumiu, mas eu falei que era a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial e depois, um tempo, virou Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial.
E qual que é o motivo da mudança? Se não me engano, em 1992 ou 94, o Reverendo Moon ele entendeu que a gente estava numa nova etapa providencial, nova etapa do movimento, e que iria ser importante ter esse rebranding, porque agora não se limitava somente a abraçar a esfera cristã, mas abraçar todas as pessoas, e em essencial o núcleo familiar, que obviamente são as famílias, e por isso ele fez essa mudança de nome. Então, nos países você vai enxergar esse nome ali, e a Associação das Famílias ela é tipo registrada, que eu saiba, em quase todos os países. Registro legal, eu digo, né? Aqui no Brasil tem o CNPJ principal, as filiais têm seus próprios CNPJs, as outras instituições da Associação das Famílias, como a UPF, a Universal Peace Federation, a Federação para a Paz Universal, a MPM, que é a Associação das Mulheres para a Paz Mundial, eles têm reconhecimentos na ONU, fazem parte do Conselho ECOSOC da ONU, porque justamente trabalhavam com projetos sociais. É por isso que elas estão ligadas com a ONU. É por esse motivo, porque faz projetos sociais de impacto, trouxe relevância para a ONU integrou ali alguns conselhos. Mas a Igreja da Unificação já foi muito reconhecida, já recebeu reconhecimentos, méritos assim de vários países. Teve problema com países? Teve. Eu não sei ao certo, né? Aqui nesse trecho aqui da pesquisa citou França, Suíça. Acho que eu já escutei, talvez, a Alemanha, que acho que não deixou uma vez o Reverendo Moon entrar na Europa. Não tenho certeza, mas eu já escutei sim que teve países que teve problemas com a Igreja da Unificação, restrições e afins. Acho que tem mais disso aí para tratar mais para frente do vídeo, mas, em geral, ela é bem reconhecida e registrada em países. Empreendimentos econômicos. Há um grupo empresarial, o Tongil Group, que financia parte do movimento. Atua em setores como alimentação, cadeia global de sushi pela True World Foods, mídia e educação. E segundo estudos, ela também vende artigos espirituais, sejam imagens, joias, para membros a preços elevados. Cara, aqui ele misturou vários conceitos, tá? Empreendimentos econômicos, sim, existe uma empresa fundada pelo Reverendo Moon, cara, não lembro o ano, tá? Mas foi na década de 60, salvo engano, em que ele fala, na autobiografia dele, ele fala que ele comprou um torno mecânico de, sei lá, uma empresa falida e falou, tipo, com base nesse torno mecânico aqui, eu vou fundar uma empresa e essa empresa vai se expandir e vai apoiar nossos projetos de paz pelo mundo. Cara, dito e feito, tá? Hoje em dia é o Tongil Group, é um grupo empresarial. Cara, eu não vou dizer que são ricos, tá? Assim, não é que são ricos, eles mantêm bastante a igreja da Coreia. Fora do mundo, cara, eu não acho que eles têm atuação, essa empresa. Porque, tipo assim, cara, é caro você manter uma associação religiosa. Porque a associação religiosa geralmente não ganha grana, sabe? Tipo, qual que é a atividade econômica de uma associação religiosa? É viver de doação. Então, só manter a Igreja da Coreia, que é uma das igrejas mais grandes que tem a Associação das Famílias, já é um baita de um desafio. Então, essa empresa, e aí ligado com ela tá a Yuhua, que é uma empresa na Coreia, acho que ela tem um braço farma e ela tem suplementos e ela tem um braço alimentício. Eu acho que tem uma empresa de construção civil também. E deve ter uma outra coisa ali, acho que é uma empresa de água ali e tal. Mas o Tongil Group financia parte realmente da Coreia, basicamente. Que eu saiba, não financia nenhuma outra área, não. A True World Food, se eu não me engano, é uma empresa lá nos Estados Unidos, trabalhava com a cadeia global de sushi e tudo mais. Eu acho que tem uma atuação nos Estados Unidos. Eu não sei como está atualmente, tá? Porque acho que é uma empresa da década de 80, 90. E assim, muitos empreendimentos começaram e pararam, assim, por questão, às vezes o empreendimento não deu certo, às vezes a providência naquele país, né, a atividade religiosa naquele país não tá indo tão bem, e aí, tipo, consequentemente impacta os empreendimentos econômicos. E quando a galera fala multibilionário Reverendo Moon, cara, na verdade, muitas dessas empresas, elas ficaram em estágios não tão globais, assim, né, tipo, não tem nenhuma empresa, tipo, top, assim, que tá ligado com a Igreja da Unificação. São empreendimentos com finalidade de manter trabalho missionário, nunca foram, tipo, grandes máquinas de fazer dinheiro, tá? Até mesmo aqui no Brasil, tá? Eu conheço um pouco da galera daqui, e assim, a finalidade nunca foi tipo, nossa, estamos fechando com altas cifras. Cara, é manter projetos missionários, é tipo isso que faz. Então esses setores aí de mídia, educação, nem conheço, cara. Claro que tem empreendimentos, tem, mas tipo assim, não são baita empreendimentos econômicos, são coisas bem simples, tá? E aí tem outra parte aqui que ele mistura aqui, vende artigos espirituais. Cara, artigos espirituais. Cara, a Igreja da Unificação vende, sim, alguns objetos, mas nunca nenhum objeto mágico. Eu, pelo menos, eu não tenho nenhum objeto mágico aqui. Tô parando pra ver aqui. Eu tenho um colar aqui. Cara, é um colar...
não vou dizer da sorte, mas é um colar feito para você fazer atividades de testemunho, sabe? Aqui tem um sal que foi abençoado pela doutora Hak Jahan, e esse sal, que veio do Death Valley, que é um vale lá nos Estados Unidos, diz que é um sal que você utiliza para fazer atividades de testemunho e tudo mais, e que, cara, é um elemento espiritual, mas também não me custou nada, eles me deram de graça num evento, mas é tipo um elemento que para você usar para atividades de testemunho, com esse fim. O que mais? Eu tenho uma vela sagrada aqui, eu uso para fazer oração, você acende a vela, ela custou R$10, eu não me senti extorquido, porque uma vela normal deve estar uns 5, essa vela aqui é abençoada, né, então eu uso ela para fazer oração. Cara, não tem mais nenhum objeto sagrado, cara. É que eu não sei de onde tiraram essas paradas ali de que a Igreja da Unificação tem umas paradas que vende pra dar dinheiro. Cara, dentro da Igreja da Unificação também tem um negócio chamado Carta dos Desejos, que é tipo um papel que você pode escrever um desejo e você pode fazer uma oração, e isso vai ser parte de uma cerimônia ali e diz que o seu desejo vai ser cumprido. Nunca foi obrigatório, eu nunca me senti compelido a comprar essa Carta dos Desejos. Aliás, chamava Carta dos Desejos no passado, hoje em dia chama Ryojon Offering Paper, tipo, papel de oferta. Ryojon significa coração de piedade filial. Mas também, tipo assim, ela tem um valor? Tem, mas ela é uma oferta pra igreja, tá ligado? Você encara como uma oferta pra igreja. Não é um valor tão caro não, tá? Que mais? Algum joia espiritual? Cara, nunca achei. Cara, a Igreja da Unificação vai vender fotinho da associação, sei lá, do palácio da associação, vai vender fotinho do Reverendo Mundo, da doutora Hak Jahan, de outras pessoas e tal, de eventos, vai vender fotinho, vai vender cartão postal, vai vender um cachecol. Cara, mas nenhum desses objetos é obrigatório. Acho que nenhum desses objetos aqui é obrigatório. Então, essa parada de artigos espirituais, cara, pra mim é bem fruto de fake news, tá? Acho que a galera é hater. E preços elevados, se você não comprar tal objeto você vai morrer. Cara, eu não estou dizendo que não aconteceu em todas as partes da Igreja da Unificação, porque eu não conheço todas as partes da Igreja da Unificação ainda, tá? Eu já conheci bastante, eu acho, principalmente na Coreia e um pouquinho no Japão, onde eu fui. Mas, cara, essa parada de artigos espirituais cara, é bem questionável, tá? Vou te dizer que é bem questionável. Acho que é muito mais fruto de fake news, de haters, de críticos do que outra coisa. É isso. Envolvimento político tradicional. Desde a Guerra Fria, mantinha relações ideológicas com grupos anticomunistas, a causa internacional e políticos conservadores. O ex-presidente argentino Menem, ex-primeiros ministros Kishi e Abe. A igreja nega qualquer agenda política secreta, afirmando atuar publicamente. Então assim, aí tem uma parte da Igreja da Unificação que foi... Claro, a Igreja da Unificação surgiu, boa parte naquele contexto de Guerra Fria, né? Século passado. E, obviamente, como qualquer igreja, ela se alinha com um lado mais de direita, tá? Porque, geralmente, esquerda tende a ser ateu, não necessariamente, né? Mas a essência, o core, o comunista raiz, ele não acredita em Deus, né? Meio que a ideologia leva para isso, né? Mas, então, assim, a Igreja da Unificação se envolveu com políticos tradicionais? Sim. Mas, como posso dizer, cara? É porque apoiava político de direita, tá ligado? Então na Guerra Fria, você vai apoiar quem? Você vai apoiar o cara que quer acabar com a religião ou o cara que quer manter a religião? Você apoia o cara que quer manter a religião. A Igreja da Unificação tinha um material chamado Causa, que eu não lembro o significado da sigla, mas era basicamente um material que fazia contrapropostas à ideologia comunista. Então era crítica e contraproposta. Então existia sim esse material, foi muito utilizado acho que no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, usou muito na América do Sul, porque a América do Sul teve essa tensão de Guerra Fria, e era um material assim, tipo, o Causa, né? Basicamente ele pegava a ideologia comunista, o core da essência da ideologia comunista, lá do Manifesto, do Capital, etc. Acho que até de coisa do Gramsci, o Antônio Gramsci, o cara do marxismo cultural, tá? Me desculpa não pronunciar o nome dele corretamente. Mas, basicamente, interpretava aquilo que a ideologia comunista estava falando, colocava suas críticas e fazia uma contraproposta. Era esse o material. Então esse material foi muito utilizado em discussões de estudantes, de centros de ideologia e tudo mais, para falar, tipo, olha, o comunismo tem seus pontos fracos, o comunismo tem seus pontos errados, e aqui tá uma contraproposta. E, cara, super normal, né? Num período de discussão ideológica, você vai colocar argumentos e vai discutir. Então, a Igreja da Unificação, sim, apoiou muitos movimentos anticomunistas, porque o comunismo quer fechar a religião. Mano, acho que é meio natural, tá? Políticos conservadores? Sim, porque geralmente eles estavam ligados com
com apoio à religião. Então, esses políticos conservadores. Não só eles, tá? Eu acho que... Cara, eu gosto de usar muito um exemplo, cara. O Alckmin, ele já visitou o prédio da Igreja da Unificação. Na época que ele era do PSDB e tinha mais relacionamento com a Igreja da Unificação, porque ela é de direita, né? E o Alckmin hoje em dia é de esquerda, cara. Então, tipo assim... Cara, tipo... Faz parte do jogo, né? Eu acho que... mas na verdade, eu acho que não existe... Claro, existe um apelo mais para políticos tradicionalistas, conservadores de direita, mas nada que você não vai... Tipo, se tiver um político de esquerda, mente aberta, que vá tratar sobre o assunto da religião de uma forma mais, sei lá, amigável, eu imagino que a igreja tenha tido ter parcerias. Eu acho que na Coreia teve apoio para políticos de direita e de esquerda. Isso é assunto para outro vídeo ali, mas tem uma treta em cima disso hoje em dia. Assim, a Igreja da Unificação não tem uma agenda política secreta. Cara, eu fiquei um tempo dentro da sede central da Igreja da Unificação ali, na época que eu era estudante, também tive algumas experiências profissionais lá. Cara, nunca ouvi falar de uma agenda política secreta. Cara, é que você vai apoiar o cara que não quer acabar contigo. Você apoia o cara de direita porque ele é de direita. Cara, já foram 20 minutos de vídeo aqui, tá? Obrigado por ter acompanhado até aqui, essa camada 1 do iceberg. Fica ligado que depois eu vou lançar a camada 2 do iceberg, e se tudo der certo eu faço um compiladão, cara, porque dá muito assunto, dá muito pano pra manga, né? Mas o vídeo do iceberg é isso, tá? É um iceberg, tem trocentos assuntos sobre a Igreja da Unificação, e a gente fala dos mais conhecidos, e depois a gente vai indo pros mais profundos. Então, isso quer dizer que o próximo vídeo vai ser mais polêmico, Martizão? Talvez, cara, talvez. Tô aqui com o roteiro aqui, mas deixo para eu gravar num outro momento, para você assistir num outro momento. Obrigado por estar aqui comigo neste vídeo aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. E eu quero falar com você que não é membro da Igreja da Unificação. Cara, deixa seu comentário, expressa sua opinião. Porque quem é membro, você deve ser meu brother, minha amiga, meu amigo. Tamo junto. Se você não é membro, se você é um curioso, se você é um hater, cara, não importa, deixa seu comentário. Obrigado por estar me acompanhando. E eu quero fazer esse material aqui para conversar com outras pessoas que têm outros pontos de vistas e realmente criar um laço, uma amizade aqui através desse canal, Um Cara com Fé. Obrigado por ter acompanhado, especialmente você que não é membro, que não é parte da Associação das Famílias e que quer conhecer mais, e também obrigado a você que é membro, que sempre tá me apoiando. Obrigado, a gente se vê numa próxima e fica com Deus. É isso, cara, um abraço. Tchau, tchau.